Fala galera que curte o PC Facts, os noticiários do mundo inteiro estão em polvorosa diante das oportunidades inúmeras para fazer manchetes clickbait, falando seja dos processadores de 10ª geração da Intel, ora dizendo que eles overclockam muito, ora dizendo que eles esquentam muito, falando também das novas B550 da AMD que devem estar para lançar aí, que realmente alguns modelos estão muito bonitos e chamando a atenção, ou então também para falar dos supostos novos Ryzen, ainda de 3ª geração, um refresh para bater ainda mais nos novos processadores da Intel. E quando a gente pega essa avalanche de informações, a gente passa despercebido em alguns dados cruciais revelados por grandes especialistas que esses sim deveriam estar nas manchetes. Mas ante tanta concorrência de títulos clickbait, acabou ficando em segundo plano. Eu estou falando do pequeno detalhe que torna todos os 10.600K processadores díspares em relação aos outros 6 cores da própria Intel de gerações anteriores e até dessa geração, e também em comparação aos processadores 6 core da AMD. Mas para explicar isso com coesão, eu preciso primeiro que você entenda a forma em que um chip se torna um produto e depois como que é o funcionamento do Ring Bus nos processadores da Intel. Para exemplificar como um chip se torna um produto, vamos usar a própria 10ª geração da Intel. Nós temos duas categorias de chip na linha 2020 da marca. Os SKUs que advêm dos chips de 10 núcleos e os SKUs advindos de DAs de 6 núcleos. Quando o silício do de 10 núcleos está perfeito, ele gera um SKU de 10.900K. Quando esse silício de 10 núcleos apresenta defeito em um núcleo qualquer, ele passa a ser usado como um processador de 8 núcleos, um SKU do 10.700K, por exemplo. E aí, já no caso do outro lado, quando o chip de 6 núcleos está perfeito, ele vai servir para um SKU de 10.600, não K. Quando ele apresenta algum núcleo abaixo do esperado, ele desce um degrau e é comercializado como 4 núcleos, num 10.300. Basicamente, o i9 pode ser rebaixado para ser um i7 e o i5 pode se tornar um i3. Isso é até bem comum na indústria, isso não é inédito, não é a primeira vez que estão fazendo nem do lado da Intel e nem do lado da AMD. Acontece que na 10ª geração, a Intel criou um Frankenstein, o 10.600K. Porque em vez de ele ser oriundo como o melhor chip da 2ª família, ele acaba sendo o pior chip da 1ª família. Só para ficar bem claro, os 10.400 e 10.600, por exemplo, são advindos do chip secundário com 6 núcleos num total sem cores defeituosos. Só o 10.600K, dentre os 6 cores, é que a digníssima Intel decidiu por ser filho do 10.900K. Provavelmente por conta de que abaixo do 10.600K nenhum outro CPU faz overclock, então eles quiseram colocar todos eles na família do segundo chip. O problema é que isso cria um CPU de 6 núcleos com uma latência potencialmente maior que a de toda a outra família de CPUs de 6 núcleos. E se você me perguntou por quê, é porque você ainda não viu o vídeo do PC Facts em que a gente fala como que funciona o Ring Bus. E eu recomendo que você assista. E obviamente, se você ainda não é nem inscrito do canal, eu peço que você se inscreva. Nós vamos ter review do 10.900K, do 10.400, do Ryzen 3300X, tudo aqui no canal, nesse nível, nesse patamar de tecnicidade. Então, seja bem-vindo se você ainda não é inscrito. O Ring Bus é um tipo de gestor de cache da Intel. Muito bom, muito competente e de baixíssima latência. Seja a latência entre núcleos, seja a latência de memória, não importa, é tudo rápido com o Ring Bus. E quanto menor a latência, maior a eficiência de todos os núcleos, aliás, maior a eficiência de tudo. O porém dele é que a cada núcleo que você coloca, a cada System Agent ou a cada Graphics, essa latência aumenta, porque cada um desses componentes representa uma parada obrigatória.
É por isso que, por exemplo, na série de X299, na plataforma X299 da Intel, em que você tem processadores de 18 núcleos, eles não usam Ring Bus, porque a cada núcleo adicionado, ele vai aumentar a latência, ele vai criar uma parada obrigatória para o Ring Bus e ele vai fazer com que os núcleos mais distantes percam eficiência. Mas voltando para o caso do 10600 normal, por exemplo, nós temos 6 núcleos representando 6 paradas obrigatórias e mais o System Agent e o Graphics. Total, 8 paradas obrigatórias. Beleza, 8 paradas, mas todas totalmente necessárias e que terão resultados em performance. Já no 10600K, que é filho bastardo do 10900K, nós teremos 12 paradas obrigatórias. 10 núcleos, sendo 4 desabilitados, mais o System Agent e o Graphics. No fim das contas, são 4 paradas que temos a mais do que o 10600 para núcleos que não serão usados pelo processamento porque estão defeituosos. Logo, é performance jogada fora e latência adicionada sem necessidade. A primeira repercussão disso é uma variação de performance a cada 10600K que você teste. Alguns vão render mais, alguns vão render menos. É preciso lembrar que apesar de os 10600K sempre terem 4 núcleos desligados, não significa que são exatamente os mesmos núcleos. Quando os 4 núcleos cortados não causarem uma distância física muito grande entre o primeiro e o 6º núcleo, tudo bem. Mas quando a primeira parada for, por exemplo, um núcleo funcional a contabilizar uma tarefa, e as próximas 4 paradas obrigatórias forem núcleos desabilitados, aí significa que toda vez que você quiser ir do núcleo habilitado 1 para o núcleo habilitado 2, na verdade você está indo da parada obrigatória 1 para 5. Portanto, dependendo da disposição desses núcleos desabilitados dentro da estrutura do seu Core i5 10600K que você tem em casa, isso pode adicionar muita latência ou não no seu processador. E latência, obviamente, é perda de eficiência, quanto maior a latência, ou perda de performance. Outra consequência de penalidades para os Core i5 10600K estão nos games. A molecada que acompanha o PC Facts sabe o quão a latência interna alta dos Ryzen os prejudica nesse aspecto. Agora, parece que essa estratégia da Intel para entregar o 10600K como um chip aproveitado de 10900K defeituosos acabou penalizando os poucos processadores que ela parecia ter trazido para competir. E justamente onde a Intel quase que sempre ganha. Um outro aspecto fundamental é na overclockabilidade. Justamente por ser o pior silício de um processador de 10 núcleos, muito provavelmente esse processador ele já não foi aprovado para muitos chips melhores. Acaba que o potencial dele de overclock talvez seja bem menor do que seria se pegassem os melhores silícios da segunda família, de 6 núcleos. Então o overclock máximo possível dele talvez seja diferente do que você vai encontrar no 10700K e no 10900K, por exemplo. Isto posto, eu gostaria de agradecer a participação de vocês até o momento. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou do vídeo e entendeu realmente aquilo que a gente quis passar, deixa o like. E se você tiver alguma sugestão ou algo a acrescentar, estão aí os comentários para você participar com a gente. Não se esqueça que a gente tem grupos no Facebook, grupo no WhatsApp, grupo no Telegram para conversar com vocês e também temos a nossa página no Facebook, nós temos nosso Instagram e o nosso Twitter, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.